Boa tarde, meu povo. Hoje nós estamos começando mais uma live nesse momento difícil que a gente está tendo de ficar em casa. Então é interessante que compartilhe com seus amigos, seus parentes, seus vizinhos, para que a gente possa fazer uma discussão bem prazerosa, esquecer um pouco desse momento trágico que a gente está passando aí, obrigatório, e de descontrair um pouco nossas cabeças em relação a alguns assuntos chatinhos que tá do momento aí. Hoje nós vamos bater um papo, conversar um pouco, vou explicar um pouquinho a vocês, quanto fisioterapeuta, sobre os cuidados com o nosso joelho. É uma coisa interessante, é um problema muito recorrente, é uma solicitação de tema bem enviada para mim, que bastante pessoas pedem para mim, e que a gente pode entender o que a gente pode fazer para melhorar, o que acontece com o nosso joelho, o que é o nosso joelho, na verdade, e por que nosso joelho incomoda tanto em determinado tempo. E o que esse joelho, ele acontece com esse joelho, e ele vem a sentir dor, fisgada, pontada. Então a gente vai discutir tudo isso hoje aqui na nossa live. Vamos aguardar o pessoal chegar na live aqui, mas assim o pessoal vai começar entrando e a gente vai começando a falar. Quem não conseguir acompanhar a live desde o início, pode depois assistir na íntegra no meu canal do YouTube, ou até mesmo aqui no Facebook. Uma coisa, essa live ela vai estar também no YouTube. Hoje eu não fiz a live pelo YouTube porque houve um problema de conexão, então eu não consegui cumprir o prazo de fazer a live hoje sobre o assunto, então eu não tive como fazer ela ao vivo lá no YouTube, mas a gente cumpriu o nosso pelo Facebook. Vamos lá. O que é o joelho? O joelho é uma estrutura do nosso corpo que fica no membro inferior, na nossa perna. Ou seja, o que acontece? O joelho, ele é uma parte fundamental do nosso corpo. Ele nos ajuda na mobilidade, ajuda na sustentação do nosso corpo e é de fundamental importância também no deslocamento. Uma coisa importante é que o joelho é uma estrutura do nosso corpo que recebe uma sobrecarga enorme, é uma estrutura baixa que recebe, não subestimar os sinais que nós temos no joelho, né? Por exemplo, uma fisgada, uma pontada, uma dorzinha, né? Um movimento que você fez de rotação incomodou, um movimento que você dobrou o joelho e incomodou. É interessante observar esses sinais. Por que esses sinais são importantes? Porque ele está apontando que alguma coisa ali no joelho não está normal. Então, assim, é importante também a gente perceber que uma pontada hoje, amanhã a pontada ela já não tem a mesma intensidade de dor que hoje. Pode ser igual, mas pode não ser. Então, assim, é sinal que alguma coisa está piorando. Negligenciar esses sinais é você ter certeza que amanhã esse problema estará mais agravado. Uma outra condição é você não levar a sério aquela pontada e depois fica muito mais difícil de cuidar. Quanto fisioterapeuta, tem um histórico bem próximo de pacientes que chegam no consultório para tratar e dizem assim: eu sentia uma pontadazinha, mas eu não ligava. Eu sentia uma pontada e botava gelo. Eu passava uma pomada e no outro dia eu não sentia nada. Será que não senti nada? Será que ficou bom mesmo? Dificilmente ficou bom. Mas acontece que essas doenças do joelho, elas são progressivas. Por quê? Nós passamos a vida toda usando o joelho e o joelho está lá quietinho, só nos dando a condição de função, sustentando o nosso corpo, e ele não reclama de nada. Quando ele dá um sinal, é importante observar para investigar o que está acontecendo, porque por fora a gente não pode ver e nem ter certeza do que está acontecendo dentro do joelho. É subjetivo? É interessante ir logo no profissional? Porque é necessário fazer um exame nesse joelho para que a gente tenha certeza do qual é o problema e da gravidade desse problema. Porque assim, para que seja cuidado exatamente, tratado o problema, não o sintoma. Porque assim, se você não faz o exame, fica muito difícil de a gente tratar o problema e a gente ter certeza do problema que a gente tem. Até mesmo os cuidados que devemos ter a partir dali. Quando nós negligenciamos isso, nós vamos estar fadados a um problema lá na frente que você pode chegar a precisar de fazer uma cirurgia, né? E que é um problema já de longa data. Mas se você vai negligenciando, vai fazendo paliativos, você vai realmente
dando suporte para que aquele problema seja aumentado, ok? Então assim, toda situação que vi, rodou a perna, doeu, agachou, doeu, pulou, doeu, correu, doeu, isso serve para qualquer pessoa, criança, adolescente, adulto. É interessante investigar o porquê daquele sinal, entendeu? Porque o joelho está dando aquela pontada, por que aquela sensação de formigação, aquela sensação de dor, o que está acontecendo dentro daquele joelho? Por que ele me deu esse sinal? Então é importante descobrir logo para que seja tratado e tenha certeza que no início tudo é tratado com mais facilidade, porque existe tratamento para qualquer situação, mas assim, no início a condição de tratamento é mais rápida, você tem um tempo de tratamento mais rápido, porque você deixar para depois, você vai acabar ficando numa condição de precisar fazer uma cirurgia, depois precisar fazer um processo de reabilitação a reabilitação da cirurgia, depois a reabilitação pós-cirúrgica com a fisioterapia, depois um reforço. Vamos lá, chegando às questões de doenças, vamos falar um pouquinho da estrutura logo do joelho. O que é que tem dentro do joelho? Nós temos os ossos, os ligamentos, os tendões, o menisco, né? E a patela, ali aquela que chama rótula do joelho. Então, todas essas estruturas, em algum momento, ela pode machucar, porque desde criança a gente pula, a gente cai de bicicleta, a gente cai da árvore, a gente cai jogando bola, a gente faz milhões de coisas que machucam o joelho, só que tá tudo novinho ali, você não vai sentir nada, pode não estar sentindo nada, ou pode sentir besteira e o organismo não levar essa dor adiante, ok? Vamos supor que seja uma coisa leve, só que essas coisas leves, esses problemas leves, ao tempo ele começa a ficar mais grave, porque vai juntando uma coisa com a outra, e a condição daquele joelho não vai sendo mais a mesma, né? Então é interessante observar e cuidar de tudo no início. Uma coisa interessante também é toda vez que você sentir alguma coisa no joelho, é você não ficar fazendo medicação ou cuidados em casa. É importante observar, porque também existe um problema que são as consequências ou problemas que nós já trazemos já nascemos com isso. Então, assim, como já nascemos com defeito de estrutura ou nascimento de algum desalinhamento articular, nosso joelho vai receber a consequência sim. E isso pode ser uma dor não por acidente, mas por uma coisa que você já nasceu, um problema que você já nasceu. Então é importante observar isso. Meus pacientes, eu sempre converso com eles assim, o nosso corpo ele dá sinal. Ele não diz o que está acontecendo, mas ele dá sinais. Quando ele vai reclamar intensamente, é porque ele não suporta mais de dar o sinal. É igual o sinal de alerta. A sirene tocou, ninguém correu, aí vem a explosão. Então, assim, a gente precisa observar esses sinais que o corpo dá, né? Falando bem popularmente para que todo mundo entenda que o joelho é uma estrutura do nosso corpo importante para a nossa função. Então, assim, o que a fisioterapia pode contribuir para que esse joelho, que já deu vários sinais, ou que a gente machucou, fazendo atividade de vida diária, fazendo esporte, que a gente possa cuidar para perdurar essa nossa coisa prazerosa que é fazer um esporte, ou fazer uma corrida, fazer uma caminhada, mas às vezes o joelho vai te limitando dessas coisas, até mesmo das condições de vida diária, as suas atividades que você faz do dia a dia. Então é importante. Nós, quanto fisioterapeutas, nós vamos primeiro avaliar, né, o quadro e solicitar que ele peça exames. É importante que o paciente venha com exame para a gente saber qual é exatamente o problema. E a partir daí a gente vai cuidar o problema, a gente vai tratar o problema, porque não é importante a gente cuidar dos sintomas. A gente vai fazer com que os sintomas eles sejam excluídos, né? Você fique bom dos sintomas e depois você vai tratar o problema e ajustar aquela situação, aquela região, para que esse problema não venha de novo a te levar a uma condição de tratamento ou venha uma crise, ou tire você das suas funções e das coisas que te dão prazer no esporte, ok?
A partir daí, nós passamos para o pessoal da educação física trabalhar com vocês, que é um reforço maior. Para chegar na parte do fortalecimento, é importante que toda aquela inflamação, é importante que toda aquela situação ali seja realmente boa. Porque se você trata e não trata direito, ou começa a tratar e é maltratado, você vai voltar de novo para o tratamento. Porque assim não adianta fugir porque a dor passou. Você tem que estar realmente liberado após o tratamento. Muitos pacientes, eles fogem do tratamento, começam a fazer o tratamento, no meio do tratamento, eles param o tratamento. O que é que acontece? O tratamento não foi 100% feito, e aí com o tempo, com a sobrecarga que você dá aquele joelho, ele vai machucando, e depois ele vai ter uma recidiva. E essas recidivas de problema, elas vêm de uma forma pior do que a primeira vez. Elas não vêm igual, porque ela vai somando os problemas, ok? Então é interessante que cuidemos até a hora da alta. Importante saber, não teve alta, continua o tratamento, vai até o final, porque o reforço desse joelho vai fazer com que você esteja bem lá na frente. Não existe coisa melhor do que você receber uma alta, porque a partir daí a alta, lembre, toda vez que você tem um problema, você recebe a alta, mas você tem um relatório. Nesse relatório vai dizendo quais são as suas limitações quanto à atividade física ou atividade de vida diária, para que você não aconteça de novo uma recidiva deste problema. Então o que é que acontece? Você cuidou, mas vai ficar limitado a algumas coisas. Existem lesões do joelho que vocês não podem ficar pulando. Existem lesões do joelho que você precisa estar pulando. Mas aí você vai ter que manter uma conciliação de atividade e tratamento, porque o problema está lá. Se você não fez um tratamento e você tem certeza que ele não é 100% curativo, você vai ficar bom quanto às dores, quanto àqueles incômodos, mas você vai precisar fazer uma manutenção. É igual um aparelho eletrônico, você quebra ele, mas ele precisa de ter manutenção, porque o desgaste da função vai fazer você sentir depois uma dor, ou você ficar limitado daquilo que você gosta de fazer. Uma outra situação é você não ficar sobrecarregando de medicamento, porque isso aí você não está curando, você está melhorando os sintomas. Então, se você só tomar medicação, toda vez que você sentir uma coisa, você toma medicação, você não cura, você vai remediar. Porque chama remédio porque você vai remediar. Então, é interessante fazer o tratamento com a medicação que o médico passar, mas você fazer o tratamento da situação, porque você tem que cuidar para tratar e curar. Você não pode só tratar com remédio, você tem que curar. Então você tem que estar bem, tem que saber que aquela inflamação ela foi realmente eliminada, ou que aquela condição, se o rompimento está 100% cicatrizado, se você já está em condições de fazer, em qual intensidade de exercício você pode executar, ou não pode executar mais nenhum, ou quais são os outros que você vai buscar dentro daquela sua condição, a verdadeira condição de exercer a atividade necessária e que você pode fazer, ok? Às vezes nós gostamos de fazer X coisa, mas o nosso joelho, ele tem uma limitação ou tem um problema crônico que não impossibilita a gente de exercer. Então, dentro dessa situação, o que é que pode ser feito para que eu mantenha a minha atividade sempre exercitando minhas atividades, desculpa. Então assim, eu preciso saber qual a condição do meu joelho pós-trauma, tem alguma sequela, quais são as limitações quanto eu, na minha função daquele exercício ou daquela minha atividade, e eu posso continuar fazendo isso? Pode. Em qual intensidade? Boa tarde, o pessoal que está entrando aí, a gente está no meio da live, vai todo mundo acompanhando. Sejam bem-vindos. Então assim, qual é a intensidade que eu posso exercer isso? Dificilmente você não consiga fazer, mas é importante observar o que seja relatado quanto a você e quanto a seu profissional tratador
das suas condições físicas, porque às vezes nem tudo você pode fazer, mas se você vai fazendo, ao tempo que passa, sua condição vai melhorando. Acreditem, às vezes hoje sua condição é limitada, mas ao passar do tempo, você fazendo dentro do seu limite, você vai conseguindo aumentar o tempo, a intensidade, e você vai exercendo aquilo, vai chegando ao ponto como você quer. Mas tudo é uma construção, você vai crescendo na condição que você vai melhorando. Então assim, é importante tratar o joelho, é importante ir até o final. É importante ir até o final. E vamos lá, tá chegando as perguntas aqui. Eu vou começar essa breve introdução de uma forma bem popular, bem insistente, para que vocês não subestimem o joelho. Vou começar a responder. Sobre a artrite reumatoide é uma condição de inflamação do joelho. É uma condição reumatológica de muita dor. É uma condição que incomoda, deixa a pessoa limitada, ou seja, ela impede de você exercer algumas coisas, alguns movimentos, quando aquilo ali está inflamado. A artrite reumatoide, ela vai estar lá, mas a gente pode tratar, se você for no médico, ele vai passar o remédio e vai encaminhar você para o tratamento fisioterapêutico. E o que é que acontece? Você precisa tomar o remédio para melhorar a dor e tratar aquela situação. Porque o que é que existe na articulação também é uma coisa que chama lubrificação articular. A lubrificação articular, ela só vai acontecer quando a gente movimenta o membro. Quando a gente movimenta a articulação. Então, se eu não movimento esse pulso, deixo ele parado, a lubrificação, que é uma gosmazinha, popularmente falando, que fica aqui dentro, que nosso organismo dá de graça pra gente, ela para de ser oferecida, e aí vai ressecando a articulação, então a gente vai ficar com aquilo limitado. É bem popularmente falando mesmo, se você ficar parado um tempo deitado na cama, quando levanta você está todo o quê? Entrevado, não é assim que todo mundo chama, porque nosso corpo perde a lubrificação natural. Então assim, a questão da artrite, a gente precisa melhorar a inflamação e melhorar a condição daquele joelho, para que ela possa lá na frente conseguir agachar, mas esse agachamento não vai ser agachamento agora, ela vai conseguindo melhorar a flexão do joelho, a sustentação do joelho, para chegar a um agachamento, porque para a gente agachar, a gente precisa ter o quê? Condição articular lubrificada, ela tem que ter condição de força muscular para sustentar o corpo nesse joelho, né? Então a gente tem que ter uma melhora da condição muscular daquela perna, daquela região do joelho. Então isso tudo é trabalhado na fisioterapia. A gente vai trabalhando por etapa. A fisioterapia não é uma receita de bolo, é um tratamento traçado para aquele problema. A gente vai tratar o problema. Então a gente precisa etapa 1, etapa 2, etapa 3. Tudo é dividido por etapa. Então a gente precisa saber que a fisioterapia não é só chegar lá, fazer e ir embora, porque vai ser aquilo. No início ele vai fazer aquilo, mas você vai evoluindo o tratamento, ok? Então assim, é interessante que comece a tratar o mais rápido possível, porque também é uma doença que tende a piorar. Então vai passando o tempo, você não tratou, você vai tendo fazer a sua atividade diária, o exercício, piorando aquela situação, e aí lá na frente vai gerar uma limitação importante. Essa foi a pergunta de Enio. Obrigado, Enio, pela pergunta. Excelente pergunta. Doutor, toda vez que eu faço corrida, eu sinto um leve incômodo no joelho. O que poderia ser isso? No início da live, eu estava falando o quê? Toda vez que o nosso joelho gera um sinal, ele está informando que alguma coisa não está certa. Então, assim, uma pontada, como você chama de uma fisgada, uma dor forte e ela passar, ou de vez em quando aparecer uma dor e sumir, nosso joelho está informando que algo ali naquela região está errado. Nós precisamos investigar, porque é preciso tratar o quanto mais rápido possível para que aquela lesão ela não seja agravada. Porque pode ser uma coisa leve, mas pode ser um problema já importante. Então assim, para que não chegue, porque como eu falei no início, existem etapas, né, de lesões, fase 1, fase 2 e fase 3. A fase 1 é uma lesão mínima, fácil de cuidar e de tempo mínimo. A fase 2 já é uma questão intermediária, a gente vai cuidar, mas já vai ter necessidade de um tempo um pouquinho maior. Já a fase 3
o que acontece? Na fase 3 pode ser necessário o processo cirúrgico. E o processo cirúrgico é uma questão muito difícil, porque assim, o tempo de tratamento é maior, o tempo de reabilitação é maior. O que você vai ter que passar? Você vai passar pela cirurgia, os cuidados pós-cirúrgicos, a reabilitação e depois o fortalecimento daquilo ali depois da fisioterapia, para te dar condição de não perder uma cirurgia, porque você perder uma cirurgia, você tem que precisar fazer ela toda de novo. Então esse é um problema que nós também devemos entender. Já que seu joelho durante Vinícius, essa foi uma pergunta de Vinícius Lima, já está dando um sinal, é importante ir ao médico para ele passar um exame e a gente descobrir o que é que está ser ligamento, pode ser tendão, pode ser patela, pode ser qualquer uma dessas estruturas que está já comprometida. Outra pergunta de Vinícius. Um amigo meu sentia dor e não tratou. Daí ele caiu e descobriu que rompeu o tendão. Exatamente, Vinícius. Olha, vamos lá. Completando a síntese que eu fiz da sua pergunta. Vamos associar ela do seu primo, ou do seu amigo, perdão. Ele caiu no final da história e descobriu que rompeu o joelho. Mas ele, no início, ele sentia o quê? Ele sentia dor. Se ele sentia dor, é porque poderia já ali ter uma lesão mínima naquele joelho. Como é que eu posso diferenciar essa lesão mínima? Um rompimento na ponta do tendão é o mínimo. Importante e grave. Lesão mínima, pedaço preso e solta totalmente. Então assim, já pode ser uma lesão mínima por outras coisas que ele fez da vida e teve essa lesão. Só que o tendão do joelho dele não tinha mais eficiência de suportar uma sobrecarga de uma queda. Então é que quando ele caiu, já estava um pouco rompido, rompeu todo, entendeu? E aí gerou esse rompimento, 100%. Então assim, é difícil a gente ter uma queda e já ter um princípio de uma lesão e não ter uma gravidade, um agravamento. Pode ele ter caído e não ter nada, ou então inícios da queda, mas ele já tinha um histórico de problema no tendão, com certeza, e aí quando ele caiu, rompeu o tendão todo. Aí vai passar por um processo cirúrgico, é um processo mais demorado e mais complicado para tratar. Uma pergunta de Lil Silva. Eu tô com desgastes nos dois joelhos. Quais são os exercícios que eu posso fazer? Vamos falar um pouquinho de desgaste? Eu ainda não falei sobre o desgaste. O que acontece? A gente passa, ou nós passamos, a vida toda em cima do joelho. O joelho e o pé é uma estrutura que a gente passa a vida toda em cima deles. A gente subestima ele. A gente pula, a gente cai, a gente fica de joelho, a gente corre, a gente faz várias coisas em cima do joelho. E ele está ali, coitado, recebendo. Tem um coxim que fica entre um osso e outro, que chama os meniscos, que é para absorver um pouco a carga. Só que nem sempre a gente tem a carga ideal. Às vezes nós estamos sobrepeso, às vezes nós não ficamos quietos, às vezes nós passamos muito tempo exercendo uma função que é um trabalho, às vezes nosso trabalho é em pé, às vezes nosso trabalho machuca nosso joelho, nosso acidente, ou um acidente de trabalho, que são essas lesões, que a função que você exerce prejudica alguma estrutura do seu corpo, um problema ocupacional. Então assim, tem que descobrir o que aconteceu. E aí o que acontece? Lá na frente, você vai começar a sentir, quando você vai ver, tem um desgaste. O que é esse desgaste? Esse joelho está lá, desgastado por uso de alguma coisa, ou por sobrecarga, ou por alguma execução mal feita. Então o que acontece? É preciso descobrir a gravidade desse desgaste do seu joelho. Sabe por quê? Porque dependendo da gravidade, você não pode executar alguns movimentos iniciais de exercício. Você pode lá na frente chegar a melhorar esse movimento, sim. Mas hoje é interessante que você faça exercício com carga mínima e com amplitude mínima. Porque você precisa lubrificar essa articulação para melhorar aquela condição interna do joelho. Mas o desgaste não vai te limitar de você fazer exercício, não. Agora precisa trabalhar esse joelho. Com certeza deve ter uma inflamação dentro desse joelho também, porque o desgaste vai ter atrito e aí você vai acabando gerando as inflamações. Então é importante fazer aquele tratamento paralelo.
o exercício e a fisioterapia, porque você cuida e você exercita, você não para, porque parado também você vai piorar a situação do desgaste. E se você fizer sem um paralelo, esse desgaste tende a piorar e deixar você limitado a qualquer exercício. Uma outra pergunta sobre artrite reumatoide de Enio Dantas. É devido a essa artrite... Não, e devido a essa artrite, perdão, é necessário fazer fisioterapia? Pergunta Marilene, que é a esposa de Enio. Não é necessário, não. Ela tem que fazer. Não tem outra saída. Sabe por quê? Porque a artrite já está lá. Ela precisa cuidar dessa artrite para que ela lá na frente ela não tenha uma limitação importante. Ou seja, ela seja tirada das funções por conta desse problema da artrite. Então, ela precisa cuidar. O tratamento da fisioterapia hoje vai fazer ela não chegar numa condição ruim lá na frente das suas atividades de vida, ou afastar do trabalho, ou afastar do exercício físico, que é uma coisa fundamental do nosso corpo, que nós já falamos essa semana. Então, assim, é importante ela ter um acompanhamento fisioterapêutico, já que ela tem um diagnóstico de artrite. Ele só vai precisar saber qual o grau dessa artrite, como é que está essa artrite. Então, precisa ser examinado, uma conversa, e se tiver exame, é importante levar. Vamos passar para outra pergunta. Vinícius Lima pergunta também, que fez uma cirurgia, que o amigo dele, né, fez uma cirurgia e várias sessões de fisioterapia. Pois é, ele não fez uma fisioterapia para melhorar somente a dor. É aquilo que eu te falei. Ele negligenciou aqueles sintomas iniciais, teve uma lesão grave, a lesão grave gerou a necessidade de uma cirurgia, e aí essa cirurgia teve que fazer o processo cirúrgico, o tratamento pós-cirúrgico, a fisioterapia para melhorar aquela condição cirúrgica e a reabilitação depois. Então demora muito o tratamento. Às vezes ele fica sem poder até caminhar, um tempo sem caminhar, na cadeira de roda, depois passa para a moleta e depois ele começa a pisar no chão aos poucos. Pisar ao chão. Boa tarde às pessoas que estão entrando na live. Eu queria agradecer a presença de todo mundo. Podem mandar pergunta que a gente vai respondendo. Mais uma pergunta aqui de Mili Regis. Quando eu estou fazendo exercício na academia, o agachamento mesmo, meu joelho fica doendo, dando umas fisgadas. O que pode ser? Tem possibilidade da rótula sair do lugar? Vamos lá. O início da live eu falei das estruturas, porque aqui tem tudo ali. Uma estrutura amarra a outra, ligamento, tendão, o menisco e a rótula. Para o seu joelho, para a rótula sair do lugar, existe a necessidade de ter uma luxação ou uma frouxidão ligamentar. Como você não percebe isso no dia a dia, dificilmente você tenha uma frouxidão ligamentar. E essa luxação ela não é tão fácil assim de acontecer, só se for uma coisa muito, um evento brusco. Outra coisa, se está existindo uma fisgada no seu joelho, pode não ser a rótula, pode ser o menisco, pode ser um ligamento. Então é interessante que esse exercício seja diminuído a intensidade de vezes e de carga, né? Mas que você vá buscar em exames qual é o problema. Porque por fora a gente não consegue enxergar o que está dentro. A gente vai pegando os sinais e os sintomas e vai tentando dar um pré-diagnóstico. Mas o diagnóstico que vai dar é o exame, porque a gente precisa saber a gravidade da lesão. Qual o grau daquela lesão, entendeu? Mas a rótula não vai sair do lugar, já que você não está percebendo ela falsear, ela deslocar. Mas como é uma fisgada, alguma estrutura dentro já deve estar comprometida. Ou você está colocando sobrecarga demais durante o exercício. Por nada, Lisete. Se tiver mais pergunta, pode mandar. Qual o conceito de luxação? É uma pergunta de Vinícius Lima. Vamos lá. Eu tenho uma estrutura de cima e tenho uma estrutura de baixo, ok? Luxação é quando essas estruturas elas se desalinham, ou seja, elas saem do alinhamento. Então toda vez que fizer isso é uma luxação, ok? Aqui tem os ligamentos que ligam uma a outra, só que quando eu faço isso, ou que eu faço isso, ou isso é uma luxação. Luxação, sai do alinhamento, entendeu? Toda vez que o membro sair do alinhamento devido, ele é uma luxação. Lembrando que essa live é uma live para a gente falar tecnicamente para que vocês entendam. Para os meus pacientes que estão sentindo falta das minhas conversas, das minhas explicações no consultório, nossas risadas, nosso bate-papo. Foi uma maneira que eu encontrei de abrir
uma maneira de comunicação com eles e com o público em geral. A gente está em casa sem fazer nada, só vendo notícia triste. Esse bate-papo é interessante. Eu queria deixar aqui uma ideia. Qual é a ideia de vocês para o próximo tema a gente discutir aqui? Podem mandando lá no meu Facebook, no meu WhatsApp, quem tiver, no YouTube, que esse vídeo vai estar disponível no YouTube também lá no meu canal. Então assim, podem mandar temas que a gente vai discutindo, os temas que vocês precisarem, que acharem necessários ter um entendimento, porque às vezes a gente sabe que existe um problema, às vezes não sabe qual o tratamento procurar, como procurar, aonde procurar e se existe tratamento e o que pode ser feito para minimizar os sintomas daquele problema, ok? Então bora mandar tema que a gente vai discutindo. Agora eu quero vocês atuantes perguntando mesmo para a gente discutir aqui, ficar bem bacana. Eu sei que a dúvida de um, às vezes a dúvida é de 3, de 4, quando a gente fala para um, a gente responde para 4. Entendeu? Então assim, bora falar, vamos sem vergonha, pode perguntar, sem problema nenhum. Eu vou tentar explicar da melhor maneira possível, mais simples e mais popular para que vocês entendam o que é o problema, como cuidar, como tratar. Aconteceu com minha vozinha, aconteceu com meu tio. Então assim, vamos falar um pouquinho agora, enquanto vocês pensam nas perguntas, na cirurgia do joelho. Existe hoje, a maioria das cirurgias de joelho hoje é a cirurgia feita por artroscopia. A artroscopia são 2 furinhos que o médico faz no joelho, o cirurgião, e lá eles levam as ponteiras, né? E lá eles vão fazer toda a cirurgia por um vídeo, que não tem mais dificilmente se faz aquela cirurgia com cortes grandes. E aí você pensa, mas não faz o corte, não tem o ponto, aquele monte de ponto, então vai ser rápido. Ó, o corte não houve, mas lá dentro existe uma estrutura a ser recuperada. Precisa recuperar a estrutura. E quando você não recupera a estrutura, você pode perder a sua cirurgia. Porque uma cirurgia perdida é pior do que você não ter feito. Porque refazer uma cirurgia é uma condição tão terrível que você não vai conseguir ter uma liberação ou alta da reabilitação mais rápido. Porque você subestimou uma cirurgia. Então é importante fazer a cirurgia, quem precisa fazer a cirurgia, e cuidar do todo o processo pós-cirúrgico. A reabilitação é necessária. Boa tarde, Timaia. Seja bem-vindo. Será um prazer, Lisete, você ser minha paciente. Seja bem-vinda também. Você vai ser super bem acolhida. Então, assim, não vamos subestimar as cirurgias. Vamos fazer o tratamento total, do início ao final, porque um tratamento mal feito é pior do que você não ter feito, ok? Meus pacientes, puxo muito a orelha deles. Alguns já sabem, tem até vergonha de voltar, mas voltam porque sabem que sempre vão ser bem-vindos. Mas eu não vou deixar de dizer a eles que aquilo aconteceu porque ele negligenciou. Alguns pacientes chegam com dor no joelho, melhora a dor e somem, desaparecem. Só que no primeiro dia eu já falo, ó, se seu joelho doeu, a gente vai cuidar que ele vai melhorar a dor. Porque a primeira coisa que eu quero fazer é você parar de sentir dor. Porque eu preciso que você viva a sua vida sem dor. Só que o problema lá no seu joelho, ele não passou, ele não foi embora. Então se você subestima esse problema no joelho e você não trata ele até o final, o que vai acontecer? Ele vai reclamar de novo, vai fazer você voltar. Só que essas voltas podem ser pior do que a primeira vez que você chegou lá, né? E aí eu vou dizer tudo de novo. Agora você não tratou 100%, pode ser que esse tratamento dure mais tempo do que aquele que você não quis terminar, que já estava no final. Uma outra pergunta de Billy Regis. É importante que essa cirurgia do joelho... É verdade que essa cirurgia do joelho engorda horrores? Não. A cirurgia no joelho, a cirurgia não tem nada a ver com a outra parte do corpo. Lógico que para a gente não chegar a uma consequência cirúrgica, se não for um acidente que necessite a cirurgia naquele momento no joelho, com certeza foi uma coisa que você não tratou antes. Então, para não chegar às consequências de uma cirurgia que necessita repouso prolongado, cadeira de roda, moletas,
e aí você pode engordar porque você não vai poder exercitar seu corpo por não ter cuidado daquele problema que era mínimo ou que era leve. Você pode engordar, mas não é porque a cirurgia engorda, não. A cirurgia não vai engordar ninguém. A cirurgia só vai fazer você ter mais tempo de voltar às suas atividades normais. Seu Valdemar, que saudade, seu Valdemar. Tá todo mundo com saudade do senhor aqui, seu Valdemar. Um abraço, fiquei feliz em saber que o senhor tá aí do Pará assistindo a minha live. Um abração a seu Valdemar, um querido paciente. Uma pessoa que está fazendo muita falta. Como os outros, que agora ninguém consegue ver mais ninguém. Mas assim, volte logo, viu? A gente tá te esperando aqui. Em junho a gente tá te esperando, tudo vai passar. Eu quero o senhor aqui de volta. Obrigado pela sua audiência, seu Valdemar. E obrigado para você também, Timaia, por fazer ele ter esse suporte para poder assistir, né? Diga a ele que sempre me assiste, eu vou ficar muito feliz em saber que ele está sempre me assistindo. E que ele faz muita falta aqui. É uma pessoa muito querida, viu? Muito obrigado. Vamos falar agora sobre uma coisa chata, mas importante. Que é a sobrecarga por obesidade. Nosso joelho, nós temos dois joelhos. Consequentemente, nós temos duas pernas. Vamos supor que aqui é a nossa perna, que é um joelho, aqui é o outro joelho. Esses dois joelhos são importantes e obrigados, né, na intenção de sustentar e sobrecarregar todas as estruturas que tem em cima do nosso corpo. Nós temos dois joelhos, é importante que nós observamos que o joelho direito e esquerdo, eles dividem o peso, ok? Uma metade vai para uma perna e metade vai para outra. Então, um joelho pega metade do nosso peso e o outro joelho pega a outra metade do nosso peso. Porque um joelho só, ele não vai conseguir sobrecarregar, suportar o peso do corpo 100%. Então, fica 50 para cada lado. Quando a gente tem uma sobrecarga de peso ou um sobrepeso, tanto na atividade física, você se enche de peso nas costas para fazer agachamento, ou você trabalha carregando caixas, algumas coisas pesadas, de um lado só, esse joelho vai receber mais peso do que o outro, ok? E quando nós temos a obesidade, nós vamos aumentar a sobrecarga no joelho e nós vamos ter problema no joelho sim. É difícil você encontrar a pessoa que está sobrepeso e ela não referir que o joelho incomoda. Então assim, é interessante a gente observar, ir ao nutricionista, manter uma atividade física com o educador físico, para a gente não chegar a uma condição de sobrepeso, controlar o peso, porque isso gera problema no joelho e problemas importantes que é a sobrecarga, né, por obesidade ou por manuseio de alguma coisa pesada acima da estrutura do joelho. Outra coisa importante, que é um tema que eu gostaria de falar e para que vocês tenham cuidado, às vezes nós nascemos com alguns desvios no nosso corpo. Ninguém é perfeito. Às vezes a coluna, às vezes é uma perna que é maior do que a outra. Então assim, quando a gente tem um desnivelamento de alguma dessas partes do corpo, com certeza nosso joelho, algum dos dois, vai receber uma carga maior do que a outra. Aí você vai dizer assim, eu tenho dois joelhos, mas só o meu joelho direito que dói. O que será? Então assim, é preciso investigar o que é que está acontecendo com o seu corpo, que só um joelho está doendo. Porque se eu tenho dois, era para dividir metade e metade, porque aqui os dois, um só está doendo e o outro não está. Pode ser um desalinhamento, pode ser um desvio na coluna, pode ser também uma perna, um membro maior do que a outra, que é a perna. Então assim, é preciso descobrir as causas dessa dor. Não importa por que a dor, mas a causa da dor. Boa tarde, Zilda, seja bem-vinda. Então assim, vamos aqui mais uma pergunta. Ana Carla Bonfim tem uma pergunta. Tive problemas sérios no joelho e com a fisioterapia com a fisioterapia não precisei fazer cirurgia. Exatamente, que aquilo que a gente falou. Você pode ter ido a buscar tratamento num tempo rápido, ou você não negligenciou aqueles sintomas. Então, quando você vai buscar o tratamento a tempo, o tratamento ele é mais rápido, ele é mais preciso, ele não precisa chegar a um processo cirúrgico. O processo cirúrgico é quando ele negligencia os sintomas, os sinais que vai dando no nosso corpo, e a gente precisa ter chegar a um quadro cirúrgico, entendeu?
E aí, com certeza, esse joelho vai ter uma sobrevida, ou seja, você vai conseguir fazer suas coisas, não vai incomodar tanto, você não vai precisar fazer um tratamento de longa data. Que não é ruim fazer de longa data, não, né? Mas assim, você fica menos tempo em tratamento, você é liberado para fazer outras coisas, porque o problema é que você, ao tratamento de uma situação mais grave, você fica limitado a algumas coisas para que você consiga recuperar 100% aquele joelho. Uma pergunta aqui de Timaya. Meu pai tá com a perna que teve as sequelas do AVC meio torta. Será porque não tem usado a perneira? Vamos lá. O pai de Timaya foi meu paciente. É um paciente com sequela de AVC. Chegou com uma sequela de AVC que nós já falamos aqui no bate-papo de segunda-feira. Num lado todo do corpo, parte de cima e a parte de baixo do corpo todo paralisado, com movimento mínimo e força zero, amplitude zero, a condição de você levantar o braço ou levantar a perna, e não conseguia ter equilíbrio, não conseguia sustentar em pé por conta dessa hemiparesia. Hemiparesia é quando a gente tem um lado do corpo paralisado, ok? Ele está dizendo aqui que a perna dele está ficando meio torta. Quando o seu Valdemar estava tratando comigo, eu sugeri que fosse um eretor, né, de membro inferior, ou seja, de perna, para que a perna tivesse uma estabilidade e ela não dobrasse o joelho, porque ele não tinha sustentação para dobrar o joelho e ele pudesse caminhar. E até mesmo para alinhar as estruturas, porque como aquele membro ele não está tendo uma função, ele vai perdendo todas as habilidades, as forças. Então, assim, é interessante manter a perna dele em extensão e alinho. Agora é preciso conversar com o fisioterapeuta que está acompanhando ele lá no Pará. Qual é o grau da tortura? Está torta como? Ela está girada para fora? Ou é o joelho que está torto para o lado, para trás? Como é esse torto? Eu não entendi direito a pergunta. Explica se ela está rodada para trás, para fora, o pé está rodado para fora, é assim, ou o joelho que está torto da parte de cima da perna? Me explique aí, Timaya, que aí eu respondo também. Sobre condromalácia patelar. Condromalácia patelar é uma doença que tem na patela. O que é a patela? A rótula do joelho. É uma condição que muita gente tem, muita gente não sabe, mas precisa ter cuidado, porque a condromalácia patelar é uma doença evolutiva também. Se você não cuida no início, você vai ter uma condição de dor, de limitação importante, porque incomoda de verdade. Você vai dobrar o joelho, dói, você vai caminhar, dói, porque a patela, ela faz parte do movimento. Toda vez que você caminha, ela vai movimentando, ela não fica ali parada não, ela solta, ela não é presa na perna, ela fica sem movimento. Quando você dobra o joelho, você percebe que ela desce, quando você volta a perna estendida, ela sobe. Então ela está ali numa função para movimento. É tipo faz um contrapeso de balanço ali na hora do movimento do joelho. Então ela é peça fundamental. Então assim, se você tem um problema na peça fundamental da estrutura para fazer o movimento, como é que você vai negligenciar um problema ali? Você vai ter consequências no movimento, porque vai gerar dor, vai ter limitação. Então é importante cuidar. Tem cuidado? Tem. Se já tem um diagnóstico, procura um fisioterapeuta que ele vai cuidar direitinho daquela condromalácia, minimizar os sintomas ao máximo e tentar dar estrutura na estrutura força, né, e extensão, para que você consiga fazer o movimento bem sem estar com a limitação nem dor, entendeu? Espero ter respondido na maneira melhor popular de falar, mas se não foi, pergunta de novo. Sim, a perna está rodada para fora. Vamos lá, o pé está girado, vamos supor que o pé dele é assim, está girado para fora, né? Será que é isso? Então, essa perna não pode ficar girada para fora. Sabe por quê? Porque lá em cima, a gente não vai falar quadril hoje não, mas eu vou responder o quadril, porque aqui no quadril, aqui o pé dele está aqui em cima do quadril, tem os ligamentos. Se você está girado a perna para fora, os ligamentos alguns estão em tensão, então isso vai gerar dor. Muita dor. Quando ele estava aqui, a gente tratou essa dor, fez
Fez ultrassom e fez crioterapia e melhorou bastante aquela inflamação. Só que precisa estender a perna dele e colocar os dois pés alinhados, porque um pé está assim, o outro está assim. Então você precisa alinhar os dois pés, porque quando você roda, deixa caído para cá, as estruturas que estão aqui proximais estão estendidas, você vai manter um estresse naqueles ligamentos, naqueles tendões, e aí o que acontece? Pode romper e gerar uma dor absurda, um incômodo absurdo. Então é preciso que quando ele estender as pernas, você amarre os dois pés para que a outra perna que está assim fique reta, ok? Alinhado os dois pés assim, o pé não é para ficar assim. E aí, consequentemente, ele vai melhorar aquelas dores. Eu aconselho a colocar uma bolsa de água, não bote gelo, faça aquela bolsa que eu ensinei já de água, pega uma bolsa com água natural, joga 2, 3 pedras de gelo e coloca para não queimar o paciente. Mas é interessante que procure o fisioterapeuta para ver se não pode introduzir uma outra técnica de tratamento melhor, ultrassom, ou ver exatamente o que está acontecendo. A mobilização articular é importante, viu? Depois a gente pode conversar isso no privado, se você quiser. Eu posso explicar a você nesse período de quarentena, ensinar algumas coisas para fazer, que vai melhorar com certeza essa dor do quadril dele. É sequela do AVC? É sequela do AVC, né? É sequela do AVC. Mas o imobilizador da perna não tem nada a ver com isso, não. Isso é porque ele está com a perna, ele precisa aprender a sustentar o pé está caído, ele precisa retornar o pé para o meio. É um exercício, eu posso até ensinar. Depois a gente fala no privado e eu ensino a você tanto a questão de analgesia, que é para melhorar a dor, e quanto o exercício ou o posicionamento, ok? Eu queria falar uma coisa para vocês. Vamos tentar, quando sentir alguma coisa no joelho, não tentar resolver em casa ou sem a orientação de um profissional, porque você vai melhorar daquele sintoma, mas consequentemente lá na frente vai ficar pior. E aí é bem pior para tratar, e até mesmo você pode chegar ao quadro cirúrgico. Mais uma vez eu insisto, vamos fugir da cirurgia. Uma pergunta aqui de Enio Dantas: o que é uns estalos que a gente às vezes sente no joelho? O joelho não é tambor, né? Eu falo isso direto. O joelho não é tambor, o joelho não é bateria, o joelho não é nada para estar instalando. A gente não é ovo frito para estar instalando, né? Então assim a gente precisa se preocupar com esse sinal também, né? Que é os estalidos. Os estalidos e a crepitação. O que é crepitação? Crepitação é quando ele fica assim, parece que tem areia. Né? Aquela areia, o areado que a gente sente no joelho. A gente vai descendo, a gente parece que está cheio de areia. Né? Isso é sinais, né, de algum problema no joelho. Pode ser falta de lubrificação articular, ou pode ser algum ângulo de movimento por estrutura desalinhada que não está certa, ou não bem feito, ou que não está correto, ou é uma estrutura do seu joelho que está com problema, uma artrose, uma artrite, ou alguma outra condromalácia, e aí você vai ver, porque o joelho não é para instalar, é para ele fazer um movimento sem barulho, a gente não é para estar se instalando todo, né? E aí, se ele está dando esse sinal, é importante observar esses sinais, alguma coisa está fora do eixo ali. Mais uma pergunta de Enio: gelo ou pano quente? No joelho, quando sentir a dor... Gelo ou pano quente? No joelho, quando sentir dor, ou é um... Não entendi a pergunta. Gelo ou pano quente no joelho? Quando sentir dor, ou é um enorme? Eu não entendi. Acho que você... Faça a pergunta de novo, Enio. Vou puxar sua orelha, viu? Vamos falar, o quente ou frio? Tá, essa é uma pergunta interessante para as pessoas. Sempre me perguntam. Eu botava... Aqui, ele fez a pergunta de novo. Gelo ou pano quente quando o joelho dói ou cresce um pouco o edema? Exatamente o que eu ia falar. As pessoas têm um questionamento sobre... eu colocava água quente, eu colocava um pano quente, e você está colocando gelo. O que será? Vamos tentar entender o que acontece no frio e no calor.
Toda vez que eu vou administrar esse tratamento com meus pacientes, eu tento explicar a ele o que está acontecendo e por que eu estou fazendo aquilo. Né? Porque assim é importante que a pessoa saiba o que está fazendo com você, porque existem vários médicos aí, várias pessoas que entendem muita coisa, que dão conselho, mas elas precisam explicar. Mas quando não explica, não façam. Porque quando ele não explica, é porque ele não está dominando o que ele está querendo fazer. Então é importante que a pessoa fale uma coisa e lhe explique para você saber o que vai acontecer com você. Pois se acontecem algumas lesões ou gravidade de lesões, porque a gente faz o que os outros mandam. Mas a pessoa não fez porque fulano não fez, porque esse que não fez, mas a gravidade não era a mesma, o problema não era o mesmo. Lembrando, quente, ok. Quando eu coloco num processo inflamatório, por exemplo, quando eu coloco uma bolsa de água quente em cima de uma região que está inflamada, eu posso aumentar a inflamação. Por quê? Os sinais de inflamação é calor, rubor, que é vermelho, né? E dor. Se eu aumento o calor, eu vou aumentar o quê? A inflamação, gente. Então, quando o processo é inflamatório, eu não posso usar calor. Quando eu coloco gelo em um lugar, o que é que eu vou fazer com aquela região? Aí, quando eu coloco, desculpa, voltando para o calor aqui, num vaso, ou seja, nos vasos que estão passando naquela região, quando eu boto calor em cima, eu faço o quê? Eu aumento o vaso, então eu faço vasodilatação, então eu aumento a passagem de sangue ali, né, o aporte sanguíneo. Então quando eu faço o frio, que eu vou botar o gelo, eu diminuo, eu ocluo o vaso diminui a luz do vaso, então eu vou passar menos sangue, então eu vou diminuir a movimentação ali naquela região, eu vou melhorar a inflamação. Então, e o gelo, além de ser analgésico, ele é anti-inflamatório. Então, quando está inflamado, a gente não vai colocar calor. A gente vai colocar gelo. Agora, depende muito da ocasião. Quando não há inflamação, às vezes é porque o paciente teve um acidente ali e inchou. Você vai colocar o quê? Está aumentado, está quente. Eu vou colocar o quê? Gelo. Mas é importante que essa administração de gelo seja com suporte. Eu estou falando só para tirar as dúvidas, mas não façam sozinho. O gelo gera queimadura séria, aquela queimadura igual de fogo. Ela pode ser uma queimadura leve, moderada ou grave, grau 1, grau 2 ou grau 3. O que é o grau 3? Aquela queimadura que gera uma bolha de água e a pele salta. Então o gelo faz a mesma queimadura do fogo. Então tenham cuidado com o gelo. Mais uma pergunta de Enio. Quando eu faço cadeira extensora é aquela que a gente estica a perna assim, viu, gente? A gente tá sentado e estica a perna para frente. Dói um pouco o meu joelho. Lembrando que tenho artrite reumatoide. Devo parar de fazer esse exercício? Pergunta Marilene. Então, na verdade, é a esposa dele que pergunta. Marilene, a gente precisa trabalhar o joelho. Porque se o joelho está doendo nos movimentos de extensão ou de flexão, ele continua prejudicando o seu exercício. Então é interessante que você faça o exercício, mas você que não tenha a mobilidade dele prejudicada. Porque quando você prejudica o exercício, ele está sendo mal feito. Então você precisa ter uma condição de estrutura boa. Boa tarde, Alcides, seja bem-vindo. Você vai fazer de uma maneira incorreta o exercício, porque a dor vai fazer com que você não execute certo o movimento do exercício. Não é que você vai deixar de fazer a cadeira extensora. Você tenta diminuir a carga, que isso aí você tem que ver com o seu instrutor da educação física, o seu professor lá da academia. Mas eu acredito que você precisa tratar artrite reumatoide para fazer alguns exercícios. Existem exercícios que você não vai sentir dor, mas que você vai precisar trabalhar aquele membro. Conversando com o seu instrutor da academia, você vai dizer, a cadeira extensora eu quero melhorar o quadríceps. Ele vai tentar ver um outro exercício que não seja na cadeira extensora para que trabalhe seu quadríceps. Porque você fazer a extensora e sentir dor, você não está fazendo nada. Porque você está sentindo dor, não está fazendo da forma correta e ainda está gerando uma coisa, um incômodo, que é a dor. Então, assim, um conselho: cuida da artrite reumatoide, conversa com seu professor da academia que exercício A, B e C você não faz por conta de dor e que para ele
ver um outro exercício que substitua esses, entendeu? Mas que você não deixe de fazer, já que você faz exercício constantemente. E aí na fisioterapia, o fisioterapeuta vai avaliar o seu grau de dor, o grau de lesão e vai cuidar. E a partir daí ele vai colocar você para fazer exercícios que você não fazia paulatinamente, ou seja, gradualmente. E aí vai vendo aonde você ainda está na questão da lesão, em que grau você está e tirando você desse grau de lesão. Porque aí devolve você para a academia, você vai conseguir fazer sua extensora se for tratado. Opa, pode falar, Timaia. Então assim, não vamos negligenciar os sintomas. Toda dor, toda pontada, toda fisgada é um sinal. Nosso corpo é uma luz vermelha que acende, informando que algo de errado está acontecendo. Ele está informando aqui que o pai dele está relaxado com o braço, escondendo para dentro das pernas. Não é para fazer isso não. Vamos fugir do tema, mas vamos falar. Diga ele que eu vou puxar a orelha dele, né? Ele sabe que eu puxo mesmo, aquele orelhão dele. Que é para ele ter cuidado, porque se ele negligencia o braço, ele vai perder o braço. E eu deixei ele com o braço passando já na testa. Aquele braço morto dele já estava passando aqui, ó, da testa para a cabeça. Então ele não perca esse movimento do braço. Faça exercício. Eu vou puxar o orelhão dele quando ele aparecer aqui. E eu quero que ele volte com o braço bom, viu? Você dá risada, né? Mas ele sabe, puxo bem. Meus pacientes eu puxo a orelha, falo a verdade, digo o que pode acontecer, faço de tudo para eles melhorarem, corro atrás do máximo que eu puder para poder eles estarem bem e sentirem bem e voltarem a ser o que era antes. Então assim, o puxão de orelha que eu dou é que eles não vacilem no tratamento, porque o vacilo do tratamento é um faz de conta. A gente não pode ficar fazendo de conta que está cuidando. A gente precisa cuidar e correr atrás da nossa melhora, entendeu? Então, assim, essas questões de esconder o braço, esconder a perna, não está fazendo nada. Boa tarde, Luana, seja bem-vinda. Então, assim, se seu Valdemar, se eu estiver escondendo o braço, eu vou puxar a sua orelha e vai ser as duas de vez dessa vez. Mais uma pergunta aqui. Criança de 10 anos reclama de dor no joelho, de tanta dor do joelho na frente, ou seja, na parte da frente, como na parte de trás, é normal? Não. Não. Nenhuma dor, mais uma vez, nenhuma fisgada, nenhuma pontada é normal. Estalidos não é normal. E crepitação, que é aquele areado dentro do joelho, não é normal. Alguma coisa está acontecendo ali dentro daquele joelho. Se está gerando já dor, é porque algo não está bem. Como é que a gente descobre que não está bem? A gente vai ao médico, o médico vai solicitar um exame. Existem exames de eliminação, a gente vai por eliminação. A gente pede um raio-x para ver os ossos, porque no raio-x a gente vê a parte do osso. A gente não vê ligamento, a gente não vê tendão, a gente não vê menisco, a gente não vê essas coisas. Mas a gente só vai ver o osso. Se o osso tiver tudo ok, vai pedir um exame de imagem mais aprofundado. Às vezes pedem logo uma ultrassonografia, que a gente vai ver como é que tá as questões de inflamação e tal. Se na ultrassonografia apontou ou não apontou nada, ou apontou alguma uma coisa subjetiva de algum problema um pouco mais importante, aí vai pedir uma ressonância magnética, que aí a gente vai ver ligamento, tendão, menisco, e diante disso a gente vai poder ter um diagnóstico mais preciso, porque o diagnóstico preciso gera um tratamento 100% preciso. Porque um diagnóstico mal dado, ou quando ele é subestimado, você não tem como tratar, porque você vai cuidar de uma coisa que você não sabe o que está acontecendo por dentro. Mais uma vez eu vou dizer que a gente está sentindo que está fora, mas a gente não sabe como está dentro. E o joelho é uma coisa escondida. A gente não pode manter esses sinais para a gente precisa saber o que está acontecendo lá dentro. Né? É uma casinha fechada, mas a gente precisa abrir essa casinha para a gente saber o que está acontecendo dentro dessa casa. Ok? Muito obrigado, Enio. Vocês também estão ótimas, as perguntas são ótimas. Uma coisa importante, que a gente sente o joelho, mas o problema às vezes não está no joelho. O joelho foi consequência de outra estrutura do corpo. A primeira é um desalinhamento dos membros inferiores. Uma perna é mais alta que a outra, então o joelho recebe mais sobrecarga do que outro.
A coluna existe um desvio, então o eixo não tá centralizado, então o preso está desregulado, um joelho recebe mais peso do que outro. Uma outra coisa é a pisada errada, consequência para o joelho também, e a obesidade. Ou então, e também a execução de um exercício mal feito gera um problema sério no joelho. Mais um problema aqui, uma pergunta de Enio. O tipo de sapato influencia no funcionamento do joelho? Lógico. Se você parar para perceber, o sapato ele tem que ter um desenho anatômico. Desenho anatômico é o quê? Ele desenha aquela parte de baixo toda. Se a gente usa um sapato que a gente não tem o desenho anatômico do nosso pé, ou que o pé repouse bem sobre aquilo ali, a pisada vai ser errada e o joelho vai receber a pancada. Ok? Então assim, tanto que quando a gente tem um problema nas solas dos pés, a gente quer uma retificação ou um grau muito grande da concavidade, a gente vai ter consequência no joelho, porque o joelho não vai receber o impacto na região certa, fica descentralizado, então aí vai dar problema no joelho também, numa maneira mais popular falando para vocês. Então assim, quando a gente sente problema no joelho, a gente vai avaliar a cadeia. A gente vai avaliar a cadeia superior e a cadeia inferior. O que é cadeia superior? Todas as estruturas que estão acima do joelho. Quadril, coluna e tronco, certo? Quando a gente avalia isso e está tudo ok, a gente vai observar também a cadeia inferior. O que é a cadeia inferior? Tornozelo, pé, porque a gente vai ver se existe algum problema ali que está gerando consequência lá em cima no joelho, ou que está lá em cima e gerando consequência lá embaixo no joelho. E isso gerando muita dor. Entendeu? Então nós